Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso aqui de ensino online para professores. Para quem não me conhece, eu sou o professor Danilo, sou professor universitário, né, na área da saúde, e venho trabalhando com educação há um certo tempo, né, e por isso essa ideia, né, de fazer esse curso aí gratuito para professores. Primeiramente, eu quero agradecer enormemente a presença de cada um de vocês. Quero agradecer mesmo aqueles que estão assistindo a aula posteriormente, né? Eu sei que a docência ela é bastante difícil e às vezes os horários, né? Nós acabamos assistindo as aulas, fazendo algum curso em um horário que tem mais disponível. Então, agradeço muito pela disponibilidade e confiança por estar aqui conosco, né? Aqui no Ciências Complicadas. Eu já tenho um certo histórico aí de cursos, né, online. Para quem não me conhece, eu sempre falo de escrita científica, né, lá no meu Instagram, @DaniloFerreiraDS. Eu posto bastante material sobre escrita científica, escrito de artigo de uma maneira geral. E aí, se vocês derem uma olhada no nosso canal, né, há bastante aula sobre isso. Mas eu resolvi, né, atendendo inclusive algumas solicitações, eu resolvi criar, né, um curso aí gratuito específico aí para professores, né, realizando essa capacitação. Até porque nós, né, como profissionais da educação, sofremos uma grande transformação, né, nesse período de pandemia. Então a pandemia ela mudou, né, o modo como o ensino ele foi repassado, né, para os alunos, o modo como o professor teve que se adaptar, né, a dar aula, o modo como o aluno recebeu e recebe essas informações. Inclusive foi uma pergunta que me fizeram, né, no e-mail, eu achei bastante pertinente, que uma pessoa me perguntou assim: Danilo, mas você está fazendo esse curso agora, né? As aulas já vão voltar para o presencial e aí você está falando de ensino online para professores. Mas note bem, né? O impacto, né, do ensino no ensino, né, devido à pandemia, ele não se restringiu e não irá se restringir somente a esse período de pandemia, né? Ainda vai ter muita necessidade, né, de aulas, né, virtuais de uma maneira geral, síncronas, assíncronas, como nós vamos falar daqui a pouco, mas esse impacto ele vai perdurar após a pandemia. É isso que você tem que imaginar. Porque é que a pandemia e essa questão do ensino virtual, ela pegou muita gente de surpresa, né? Porque as pessoas elas não estavam preparadas, por exemplo, para ministrar a mesma aula que ela fazia em uma sala de aula em um ambiente virtual, né? Tá de frente aqui a um computador gravando. Então, isso foi um aspecto bastante difícil. E aí, pós, né, pandemia, mesmo com o retorno das aulas presenciais, nós sabemos que há uma grande especulação ainda em relação a isso, né, em relação a alguns estados, em relação a alguns lugares, se vai ou não retornar. Já está se falando no ensino híbrido, né, presencial, e a questão do online. Então, o online ele vai permanecer e você tem que estar preparado. E uma outra preparação que você tem que ter é para estar recebendo esse aluno e ministrar aula para ele no período de pós-pandemia. Ou seja, lá no presencial, não se enganem, professores, que essa transformação ela vai permanecer no presencial. Então você vai ter que adquirir e saber novos métodos, né, de estar ministrando aula, de estar lidando com os alunos, porque o perfil de aluno ele mudou ao longo, né, desse ano de 2020 e ele vai permanecer, principalmente aí a nível universitário, mas também nos diversos níveis, né, de ensino, seja fundamental, médio, eles vão perdurar. Ou seja, houve um contato muito grande, né, como nunca havia tido, o contato com a tecnologia. E aí muitos professores, infelizmente, não estavam preparados para lidar com essa tecnologia.
E aí você pode me questionar assim, Danilo, mas hoje eu estou preparado, eu passei um ano ministrando aula de maneira online e virtual. Mas aí eu vou lhe dizer o seguinte, que essa questão do ensino online e a capacitação, ela vai muito além da questão de usar um Google Meet, de usar um e-mail, de usar um Google Drive, né? Ela vai muito mais além disso. Então você tem que estar preparado, por exemplo, para avaliar corretamente esse aluno, você tem que estar preparado para usar outras ferramentas, você tem que estar preparado para, depois que retornar ao presencial, você ter algumas ferramentas para conseguir engajar esse aluno mesmo na sala de aula. Então, são devido a todas essas, né, pontos, né, que são bastante importantes na área da educação, que eu resolvi, né, e eu estou lançando aí esse curso online para professores, que posteriormente, né, no final desse curso, dessa semana, né, nós teremos uma semana de aula, e aí cada aula ela vai ser curtinha, tá? Eu sou sempre bastante objetivo. Aqui nós estamos falando com profissionais, então agora principalmente, né? Então vou ser bastante objetivo, porque o tempo, eu sei que o tempo de todos vocês é bastante escasso, e aí nós temos que aproveitar o máximo possível. Um outro detalhe é que o nosso curso ele não tem frequência, tá? Nós estamos falando aqui com profissionais, então automaticamente nós não temos frequência. Todos que se inscreveram, tá? Eu vou enviar certificado, porque são profissionais, são docentes, e aí o certificado ele é só uma comprovação, né, que você participou. Mas aí, se você deseja realmente aprender, né, sobre todas essas questões, eu lhe recomendo que fique aqui com a gente ao longo dessa semana, né, e assista aí essas aulas e vamos aqui discutir, né? Podem digitar aí no chat, que aí eu vou estar acompanhando. Se tiver alguma dúvida, vai questionando aí. Tranquilo? Então, nosso curso aqui é específico para docentes de uma maneira geral, independente da sua área, independente da sua formação, independente do nível, né, que você está ensinando. Se é o ensino básico, o ensino médio, né, o superior, pós-graduação, então independe. Tranquilo? Então, diante dessas considerações, vamos sem mais delongas iniciar aqui o nosso curso. Hoje é só mais uma aula introdutória em que eu vou apresentar, né, vocês, basicamente para a gente se conhecer e basicamente para eu falar o que é que nós vamos, né, discutir ao longo dessa semana. Eu preparei aqui um pequeno slide, né, só para... Vamos falar de slide e preparação de slide também, que é muito importante. Mas basicamente eu preparei um pequeno slide aqui, uma pequena apresentação, né, para eu expor basicamente os pontos que nós vamos discutir ao longo dessa semana de aula, de maneira bastante objetiva, com dicas bastante direcionadas para que você use aí na sua prática profissional. Tranquilo? Então, agradeço demais a confiança. Então, vamos dar início aqui à nossa discussão. Como eu falei anteriormente, né, e já na aula de amanhã, nós vamos falar de algumas adaptações necessárias na questão do ensino. Como assim, Danilo? Como eu disse anteriormente, a pandemia ela transformou o modo como o professor ele repassa essa aula para o aluno, e consequentemente ela transformou o modo como o aluno também, né, recebe essa informação. Principalmente nos primeiros meses, no início, o pessoal teve muita dificuldade em usar tecnologia, né, em usar o computador, usar as ferramentas. Ainda era uma época de muita descoberta, né? O pessoal testava uma ferramenta, não dava certo, testava outra, não deu certo. Hoje se tem um conhecimento muito mais massificado em relação a isso. E aí você tem que notar, né, que essa é a adaptação global, né, logicamente. Mas a adaptação principal, ela aconteceu no tipo de aula, né, que o docente ele também teve que elaborar e repassar para esse aluno. E como esse aluno está recebendo essa informação, porque note, é um aspecto que eu vou falar aqui no curso também. Nós temos que considerar que nem todas as pessoas elas têm um acesso à tecnologia, a uma internet de boa qualidade, que a pessoa consiga, né, acessar a internet. Muitas vezes as pessoas acham que simplesmente pelo fato de você estar aqui de frente a um computador dando sua aula, então o aluno, né, que está lá na ponta do outro lado, ele está recebendo aquela informação tal e qual você estivesse na sala de aula, né? Todos nós sabemos a dificuldade, né, que temos em prender a atenção de um aluno em sala de aula. E aí muitos se perguntaram como é que eu vou fazer isso agora de uma maneira virtual, que o aluno está em casa
eu não tenho controle do que ele faz, do que ele está fazendo, né? Então, esses são aspectos interessantes. E são aspectos que devem ser pensados. E você não deve enxergar como aspectos a serem melhorados e que sejam inalcançados, né? Você tem que pensar que sempre há uma possibilidade para contornar situações, né, contraditórias, difíceis, negativas, que possam aparecer diante dessa questão do ensino remoto. E preste muito bem atenção. Eu sempre vou enfatizar isso, né? Eu vou falar isso muitas vezes. Já falei hoje, né? Como vocês podem notar, eu vou falar mais vezes. Que o impacto, né, que a pandemia trouxe na questão da educação, ela não se restringiu somente, né, a esse período de pandemia. Mesmo com voltar à questão presencial, muitas adaptações ainda vão ser necessárias. E aí vocês vão notar que muitos professores, né, mesmo depois, vou voltar para o presencial, já dei aula presencial há 20 anos, então agora é tranquilo. Vocês vão notar que não é bem assim, né? Vocês vão notar que vão ter transformações bastante importantes e que essas transformações elas vão refletir diretamente no seu modo de trabalho e na aprendizagem do aluno. Então vão ser novas transformações na educação que elas necessitam serem analisadas. Então na nossa primeira aula, né, que é a aula de amanhã, nós já vamos falar desses aspectos, tá? E ao longo da semana nós vamos desenrolando, né, outros pontos que merecem ser estudados e que merecem ser discutidos de uma maneira geral. Então essas adaptações foram muitas, né, na questão do ensino e algumas envolvem a questão da tecnológica, outras envolvem a questão de adaptação da própria aprendizagem, né? Então esses aspectos eles influenciam diretamente na educação, né, a gente considerando de uma maneira global. Então é importantíssimo que discutimos, né, que a gente discuta esses pontos aqui no nosso curso. Uma outra questão, né, que eu vou discutir com vocês na nossa segunda aula, ou seja, na sexta-feira, eu vou falar com vocês sobre a questão de comunicações síncronas e assíncronas. Porque uma coisa que eu percebi foi que as pessoas, de uma maneira geral, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas foi essa impressão que eu tive, de que as pessoas elas acham que somente uma aula síncrona, ou seja, uma aula ao vivo, né, que eu esteja comunicando simultaneamente com você e vice-versa, é que é a aula legal, é que é a aula que serve, tá? E não necessariamente é assim. Existem várias estratégias síncronas, que ela vai muito além da questão do Google Meet, né, que grande parte da população aí do Brasil e do mundo de uma maneira geral utilizou. Mas também existem estratégias assíncronas, ou seja, não necessariamente você precisa estar ao vivo ali se comunicando e o aluno lhe respondendo para que a aula seja legal. Até porque, né, é um outro aspecto que nós vamos discutir, quando a mesma estratégia ela é utilizada muitas vezes de uma maneira massificada, isso acaba cansando o aluno e acaba refletindo diretamente na capacidade de preensão que ele tem em relação àquele conteúdo, na sua capacidade de prender a atenção do aluno, né, basicamente e consequentemente a aprendizagem. Note que a aula, né, a questão das comunicações entre professor e aluno, ele não necessariamente ele só acontece no ao vivo, né, na aula ao vivo. Existem diversas estratégias assíncronas, ou seja, quando não necessariamente há essa comunicação ao vivo, e que são estratégias muitas vezes muito importantes, né, para a aprendizagem do aluno. Note que há diversas teorias, né, eu não vou citar nenhuma específica, mas eu acredito que vocês já viram falar sobre isso. Há diversas teorias que as pessoas aprendem de uma maneira diferente. Então, assim, um determinado grupo de pessoas aprende mais vendo sua aula, né, vendo você explicar. Outro grupo aprende mais com a alternativa mais visual, né, vendo, né, o que você está explicando, ou imaginando, ou praticando, né, no modo de seminário, que é algo aí que o pessoal está detestando, né, fazer, basicamente, porque os professores estão basicamente usando estratégias assim um pouco ultrapassadas, como a questão do seminário, para basicamente ter um aporte ou dizer que está realizando outras metodologias, ou mesmo, e um pouco mais além, dizer que está usando uma metodologia ativa, tá? A gente vai falar sobre isso. E aí vocês vão ver eu falando que a questão da metodologia ativa,
né, ou as aprendizagens ativas, elas vão muito além, né, dessa questão de você simplesmente mandar o aluno ler um texto ou apresentar um seminário e fazer alguns comentários sobre aquele assunto, tá? A questão da aprendizagem ativa, ela tem muito mais teoria, tem muito mais prática, né, que você pode fazer por trás disso. Tranquilo? Então, o uso correto dessas comunicações síncronas e assíncronas, elas são bastante importantes. E aí, um outro aspecto que você tem que ficar esperto, né, você como docente, é o uso do mobile, né, dos dados móveis de uma maneira geral, dos dispositivos móveis, que hoje em dia é algo, né, basicamente, que muitas pessoas, e principalmente alunos, adolescentes, estudantes de uma maneira geral, utilizam. Por exemplo, você, docente, você provavelmente está me assistindo aí, ou pelo celular ou pelo computador, né, uma dessas alternativas. Algumas pessoas ligam na TV, né, para assistir também, mas quando a gente trata do perfil de estudantes, principalmente adolescentes, adultos jovens, eles costumam assistir muitas aulas pelo celular, né? E aí diversas alternativas elas podem ser realizadas para que o aluno que está ali assistindo a sua aula pelo celular, ele não desvie a atenção. Note que hoje em dia há muitas informações que chamam a sua atenção, vocês concordam? Então, assim, é uma rede social, um Instagram, uma mensagem no WhatsApp. Então, de repente, ele está assistindo ali sua aula e aí chega uma mensagem ali de um grupo, né, de amigos ou de um amigo no WhatsApp. Então, automaticamente, ele pode deixar um pouco de lado sua aula e ir assistir ou ir dar atenção a um outro conteúdo, seja uma mensagem em rede social, um outro vídeo, algo do tipo. E isso é um fato que logicamente vai prejudicar, né, a aprendizagem de uma maneira geral. Então, como lidar com essas coisas? Ou melhor, como usar esse mobile, ou seja, esses dispositivos móveis para estar auxiliando na questão do ensino e aprendizagem do aluno. Então, é uma perspectiva, né, é uma das perspectivas, aliás, que vão estar muito presentes no período pós-pandemia. Vocês vão notar, no período de pandemia, agora as pessoas se apegaram muito à questão tecnológica. Isso vai perdurar, né? Isso vai perdurar mesmo com o retorno aí das aulas presenciais. Então, quais estratégias você pode fazer para que isso não se torne um fator prejudicial? Ou seja, o aluno levar um celular, né, para a aula e ali ele prender a atenção. Então, como é que você pode fazer para que ele use essa tecnologia a seu favor? Então, também são aspectos que nós vamos discutir, além das questões de ferramentas digitais, né, de uma maneira geral. Note, eu não sei se vocês notaram, mas a minha imagem, né, ela tá bacana aí para vocês. Ela tá aparecendo uma imagem legal. O meu áudio, né, mesmo que a imagem não esteja legal, é algo que nós, né, vamos estudar. Mesmo que a imagem não esteja legal, se o áudio está legal, o aluno consegue assistir sua aula tranquilamente. Vocês podem notar que o meu áudio, acredito eu, tomara que o tiro não saia pela culatra, mas acredito eu que o meu áudio ele está saindo bem limpo aí para vocês, bem audível, né? É diferente daquele áudio e daquela aula que você dá que parece que você está falando de dentro de uma sala escura, né? Que está gerando um eco bastante estranho, ou que você aquela voz abafada, né? Que o aluno não consegue entender. E são aspectos que parecem ser poucos, parecem ser aspectos não significativos, mas que consequentemente prejudicam muito, né? Podem influenciar bastante na questão da aprendizagem. E como esse aluno, como essa pessoa, ela está recebendo você, né, na questão do ensino. Note que a tecnologia hoje ela é muito intensa, tá, pessoal? Por exemplo, ó, sem nem tocar, eu posso colocar a minha imagem aqui, ó, para cima. Eu posso colocar a minha imagem para baixo. Eu poderia colocar para o lado, né? Eu poderia retornar para onde eu estava. Então são aspectos e são tecnologias que você deve conhecer, porque consequentemente influenciam no modo como você vai dar aula. Como eu disse, a questão do ensino ela vai muito além da questão do Google Meet, e você deve ficar aí bastante atento. E aí, por fim, né, no finalzinho do nosso curso, que vai durar aí uma semana, nós vamos falar sobre estratégias de ensino, ou seja, quais métodos alternativos, além daquele ensino clássico
que ele já é extremamente praticado, né, pelos docentes de uma maneira geral, quais estratégias, né, ainda podem ser feitas no período do ensino online aí pelos professores, e como você deve trabalhar no período aí de retorno de aulas presenciais, no período de pós-pandemia. Então são aspectos também bastante importantes e que devem ser refletidos, porque como eu falei para vocês, quando for o retorno das aulas presenciais, vocês vão ver que teve impacto bastante significativo dessa pandemia. E aí os docentes que não estão preparados, consequentemente, eles vão ficar um pouco para trás, tá, nessa questão. Principalmente quem não é adepto à questão tecnológica. Então, não precisa dessa rebeldia. Não vou me adaptar, não quero. Né? É uma adaptação, é um processo que o mundo está passando e, consequentemente, o Brasil também. E também vamos falar sobre métodos alternativos de avaliação. Porque note, né, nós professores estamos acostumados a aquele método tradicional, né, clássico, de ministrar o conteúdo e aí cobrar por meio de uma avaliação, né, a famosa prova. E aí, eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, né, mas, por exemplo, agora também tem muitos professores fazendo isso, né, dá o conteúdo e aí passa uma prova, uma avaliação. Só que, o que é que acontece? O aluno está fazendo as provas em casa. E aí não tem, né, a priori, como você monitorar se é ele mesmo que está realizando a prova, se ele realmente está aprendendo, se ele simplesmente está pesquisando as respostas na internet. Então são aspectos que você tem que considerar. Então, só por meio dessa análise inicial, nós já poderíamos pensar que o método tradicional de avaliação desse aluno por meio de uma prova, ele pode não ser adequado, né? E que eu vou precisar de outras alternativas para verificar se realmente está ou não acontecendo essa aprendizagem. E aí todos esses aspectos somados, eles vão compor, logicamente, a nota do aluno, que ela vai ter que ser inserida lá nos sistemas. E aí, infelizmente, as coisas ainda funcionam assim. Mas aí você pode estar usando esses métodos alternativos para que você realmente tenha um respaldo legal, um feedback legal em relação se aquele aluno está aprendendo ou não o seu conteúdo. Tudo bem? Então são esses aspectos basicamente que nós vamos discutir aqui no nosso curso. A partir de amanhã nós já vamos estudar um pouco desses processos adaptativos e como nós podemos estar lidando com esses processos. Tranquilo, pessoal? Então assim, eu agradeço novamente enormemente pela presença de cada um de vocês nessa aula de hoje. Eu espero todos vocês amanhã novamente às 20 horas aqui no nosso canal de Ciências Complicadas. Um forte abraço a todos, muito obrigado, uma boa noite e até mais.